Salve, meus nobres, um bom dia, uma boa tarde, um bom coffee break. E é assim que eu vou chamar esse café da tarde, coffee break do Marca Vasco. Aquele cafezinho que você toma durante a tarde, naquela pausa do trabalho, que você vai tomar aquele cafezinho, às vezes em pé ou no refeitório do trabalho, ou em casa, aquele lanche com pãozinho quentinho, com um pedaço de bolo, ou sem nada, ou a mesma, somente para relaxar, você vai ficar ciente de algumas notícias do nosso Vascão e principalmente você sabe que esse canal do Marca Vasco é um canal de opinião, então eu vou dar meu ponto de vista, as informações e a gente vai começar a discutir. Então vai ter uma mudança, eu vou fazer vídeos mais curtos, mas talvez só sobre um assunto ou outro, e assim eu compartilho um outro vídeo com uns 10 minutinhos no máximo, no período da tarde, também com um assunto para a gente discutir, talvez assim fica mais palatável para vocês assistirem mais do Marca Vasco, mais informações, e uma coisa mais objetiva, mais sucinta, mais dinâmica, para a gente conversar sempre sobre o nosso Vascão. E você sabe que aqui no Marca Vasco, eu sou o Sérgio Vaca e uma coisa que eu sempre vou trazer para vocês é a verdade, é o fato. E sobre o fato, eu exprimo minha opinião, eu vou querer saber a sua opinião para a gente ficar discutindo aqui nos comentários. Beleza? E hoje a gente vai falar do julgamento de terça-feira, dos embargos declaratórios apresentados pelo Levin e pelo Roberto Monteiro. Quem ganhou, quem não ganhou, foi goleada, 3-0. O que isso significa se eu te falar que não significa nada? Eu vou te explicar aqui até o final desse vídeo, então me acompanhe para você entender em 8, 10 minutinhos aí o que foi julgado, quais serão os próximos passos, quanto tempo que poderá vir alguma nova decisão, para você ficar ciente, porque você sempre quando chega aqui no Marca Vasco, você sabe que eu tento passar para vocês todas essas informações bem simples do processo judicial envolvendo as eleições do Vasco da Gama. E na terça-feira teve o julgamento dos embargos declaratórios apresentados pelo Luiz Roberto Levinciano e Roberto Monteiro Soares sobre a decisão do desembargador Custódio. O que os embargos declaratórios visam? Primeiro, que está previsto no CPC, no Código de Processo, eliminar alguma contradição, esclarecer alguma obscuridade, levar algum ponto omisso, algum ponto em que o desembargador ou o juiz deveriam ter falado na decisão e não falaram. Esse é o objetivo dos embargos declaratórios, por isso que ele é direcionado e é discutido, a decisão em si é direcionada para aquele juiz, para aquele julgador que proferiu a decisão. Por isso que o desembargador Custódio, foi ele que colocou em pauta a data, foi ele que administrou esse recurso, tá legal? E chegou na hora, no momento, muita gente pergunta, pô, Marca, será que é aquilo mesmo? Em 10 minutos eles julgam? Sim, em marco de declarações, às vezes nem 10, em 5 minutos, as pessoas julgam. E só julgou, ele proferiu, porque quem estava presidindo até a sessão era o desembargador Camilo, por isso que ele não votou nesse processo. Votou um outro desembargador, que agora aqui não me vem à cabeça, e o Fábio Dutra, porque ele estava, como estava presidindo, ele estava administrando ali, o desembargador mais antigo da Câmara, estava administrando a sessão e o desembargador Custódio, o Fábio Dutra e esse terceiro desembargador julgaram. E é rápido mesmo, ele mesmo até falou que o desembargador Camilo deu um voto no entendimento, ele deu um outro voto no entendimento, contradições há, mas que nada que deveria ser esclarecido, ok? Esse foi o tipo de julgamento, e é óbvio que os outros dois acompanham o relator nesse caso, porque se eu mesmo que proferi, que escrevi, estou falando que não obstante as argumentações dos nobres colegas advogados das partes, eu não estou vendo obscuridade, eu não estou vendo omissão que eu deveria ter falado, eu não estou vendo nada. Então, aqui eu conheço do recurso que foi apresentado tempestivamente, mas eu nego o provimento porque nada eu tenho que esclarecer. Os outros dois advogados, em 99% dos casos, acompanham esse voto do relator e como assim fizeram, beleza? Mas o que vocês têm que ter em mente, que o primeiro ponto dos embargos declaratórios é para esclarecer isso, só que tem um segundo ponto, que esse é o mais importante, e esse foi o intuito de apresentar esse recurso, porque o tanto Levin, já em lives, sabia qual era o resultado desse recurso, que ia ser negado provimento, sabia assim, já imaginava, porque novamente, na rotina judicial é isso que acontece. Tanto o doutor Leonardo Rodrigues, né, acho que em algumas lives já tinham falado isso, porque há um intuito do pré-questionamento. Deixa eu te explicar um pouco o que é isso. Para você levar um processo para Brasília, todos os pontos que você quer discutir
naquele recurso, tem que ter dado oportunidade aos julgadores e de instâncias inferiores a se pronunciarem sobre aquele ponto. Se eu estou alegando que infringiu alguma lei, que eu estou alegando alguma alegação de direito ou de fato alguma interpretação nesse sentido, eu tenho que ter levado esses pontos ao julgador, ao juiz, ao desembargador. Eles não necessariamente até podem não falar sobre o ponto, mas tem que ter dado, chamado a atenção para aquele ponto, para eles, se quiserem, se manifestarem sobre isso. Se não tiver esse pré-questionamento, que a gente chama, chega lá a Brasília e fala, olha, eu não conheço porque esse ponto aqui é novo, eu não posso levar pontos novos para Brasília, senão vira um outro processo lá em Brasília e perde o sentido de um recurso. Entendeu? E foi isso que o Levin, foi isso que o Roberto Monteiro apresentaram nesses embargos declaratórios, muito bem fundamentados. Muita gente me pergunta, por que você acha do acordo do desembargador? Eu achei um pouco extenso, são 13 laudas, onde ele basicamente repete os argumentos que ele já tinha apresentado no despacho anterior. Enfim, pode ser desnecessário, pode ser não necessário. Aqui eu falo o seguinte do desembargador Custódio, eu não concordo com as decisões dele. Eu acho, inclusive, alguns pontos fora da técnica do direito, mas eu tenho que admitir que ele é bem fundamentado. Ele gastou um tempo para escrevê-lo. Beleza? Enfim, cada um segue com a sua opinião acerca desse ponto, né? Um acordo para os embargos declaratórios extensos, mas ele já tinha se pronunciado, não trouxe nada de novo, pelo menos o que eu observei. Se vocês observaram alguma coisa de novo, vocês escrevem aqui no comentário que a gente discute, mas nada de novo. E foi um resultado muito plausível, de 3-0, assim, não é goleada, é o resultado do processo. Então eu vejo muito no Twitter, caraca, goleada, não tem mais nada. Não, foi uma da... O que vocês têm que entender, uma comparação que eu faço, são degraus. Para você ir a Brasília, você tinha que ter subido esse degrau. E assim fez o Roberto Monteiro, e assim fez o Levin. E assim teria sido feito eles se eles tivessem perdido a demanda judicial. Foram degrau, não tem derrota. Isso não é uma partida de futebol que sai de 3-0, 2-1. É a justiça e você pode concordar ou não. Agora, qual é o próximo passo? Pô, Maca, então beleza. E esse recurso especial vai ter esse? Não vai ter esse? Eu vou passar primeiro no tempo. E ele é longo, porque eu estou imaginando que em torno de 2 meses a gente pode ter algo novo nesses recursos do agravo instrumento. Por quê? As partes, Roberto e o Levin, têm 15 dias úteis para apresentar esse recurso especial. 15 dias úteis para apresentar o recurso. Óbvio, se eu sou advogado do Levin e do Roberto, no primeiro dia eu já apresento esse recurso, porque você suprime esses 15 dias úteis, porque com essa pandemia o tribunal pode ter suspensão dos prazos e pode ser daqui mais para quase um mês para apresentar. Então, chega logo no primeiro dia, você já economiza 15 dias úteis, porque é teu interesse deles que isso seja bastante célere. Mas o desembargador tem que abrir prazo para as contrarrazões que a gente chama, que é a defesa do moça nesse caso e tal. E eles também têm os 15 dias úteis. Aí, o que os advogados lá vão fazer? Apresentar no último dia do prazo, porque assim você mantém essa situação da diretoria lá do Vasco da Gama subjúdice, mas com fundamento numa decisão liminar vigente. É óbvio, eles devem fazer isso, não estou falando que eles vão. Eles devem fazer isso, e é do jogo, não vou criticar aqui porque eles estão procrastinando, não. É do jogo, é o prazo, é a lei que confere, e assim tem que ser um prazo longo, porque é um recurso bastante complexo, você tem que ter tempo para estudar, para escrever, tudo mais. É do jogo, provavelmente eles vão fazer isso. Então por isso que eu estou imaginando que até a Brasília e ainda tem que passar por um crivo de admissibilidade, saber, olha, beleza, esse recurso vai a Brasília, e depois, se ele for apresentado, eu entro mais no mérito dessa questão. Por isso que eu estou imaginando que nesse recurso, desse agravo, para você reverter essa decisão do desembargador Custódio, daqui a uns 2 meses devemos ter algumas novidades, beleza? Mas não obstante, o processo de primeira instância vai começar a correr com Paulo Roberto Correia, o juiz, vai entrar numa fase que a gente chama de instrutória, as partes vão apresentar as provas para defender o seu direito ali. Então, a gente pode ter uma sentença, quem sabe também, imagino eu, em 2 meses, 3 meses, a gente pode ter uma sentença que é uma decisão mais forte do que uma liminar. Beleza? E assim, eu acho que eu trouxe aqui os argumentos e as dúvidas que eu estou vendo muito tanto no Twitter quanto no YouTube, aí as pessoas indagando muita gente. Espero que tenha esclarecido esse ponto.
processo vai continuar e aqui eu nem entrei no mérito da ação dos Templários. Não, eles não foram julgados. Em conjunto, a ação dos Templários está correndo à parte. Isso será objeto de um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos mais curtos, mais sucintos, mais objetivos. Sempre nos acompanhem então agora. Amanhã, às 7 horas da manhã, um vídeo do Macavasco, ao café da manhã. E por volta das 5 horas agora, 4h30, 5 horas da tarde, ainda vou ver qual é o horário melhor. Vocês podem até escrever aqui o Coffee Break do Macavasco. Um abraço, meus amigos. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem aí para teus colegas, se vocês entendem que esse vídeo pode ajudá-los. Um abraço e tchau!